Oi gente, tudo bem? Bom, eu queria pedir desculpa por ter demorado 4 meses pra gravar esse vídeo. Eu juro que eu tentei diversas vezes gravar, mas ou eu não tinha as palavras certas pra usar, ou por ser um assunto tão delicado eu ia me perdendo no que eu falava, ou o vídeo ficava muito grande. Enfim, se você estiver assistindo esse vídeo é porque deu certo. Isso quando eu não começo a dar risada no meio do vídeo, porque eu fico nervoso falando do assunto, então vocês relevem, tá? Relevem também se vocês ouvirem crianças gritando aí de fundo, porque aqui na casa do lado tem criança, sabe como é que é, né? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno com 2N, Melo com 2Ls, e neste canal aqui eu tinha um quadro com a minha mãe, onde ela respondia perguntas, onde ela participava. Ó, que coisa mais bonitinha, que coisa bonitinha. Ô, gente, mas tá uma bonitinha. Fala sério, ó, levanta um pouquinho aí, mãe, você consegue levantar? Para, Bruno! Sejam bem-vindos ao Responde Mãe do Bruno 3! Raquiro. Parece que você tá com epilepsia. Eu não vou gravar mais vídeo com você, não. A minha mãe era minha melhor amiga, a gente andava de mãos dadas na rua, tipo, sério mesmo, a gente era muito próximo, a gente zoava, a gente brincava, era um trollando o outro aqui em casa. E acho que quem me acompanhava no Instagram conseguia ver o quão próximo a gente era. E dia 12 de setembro, a minha mãe morreu. E aí vocês devem pensar, pra quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo, ah, mas ela tinha um câncer, ela já tava morrendo? Não, a minha mãe tava bem. Foi um erro médico. E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. A minha mãe ela fazia um tratamento para os rins dela já não funcionavam, então ela tinha que fazer um procedimento chamado hemodiálise, que é para quem tem um rim ou danificado ou não tem rim nenhum, e é um procedimento delicado, porém, todos os meses eles faziam exames nos pacientes e ela estava bem, não tinha nada assim que o médico olhasse para mim e falasse, olha Bruno, sua mãe não passa dessa noite. Ela estava bem, ela andava, ela falava, ela estava bem. Eu quero que vocês entendam que ela estava bem, isso é muito importante. Bom, um certo dia, a minha mãe começou a reclamar de dor na perna próxima à virilha. E até então, eu achei que era uma coisa normal, né? Tá, ela reclamava, tudo mais. Com o tempo, ela começou a andar mancando. O meu irmão conseguiu até uma bengala pra ela poder se apoiar. E ela ficou por um tempo assim, um mês, 2 meses assim, andando com essa bengala. Ela tomava remédios pra dor. E a dor não passava, a dor não passava. Começou a ser um pouquinho preocupante, né? Porque não era normal. A minha mãe pra pedir pra ir no médico é algo que, tipo assim, ela tinha que estar muito mal mesmo. Sabe aquela pessoa que é medrosa? Era a minha mãe, ela era muito medrosa. Era um sábado, eu lembro que eu tava deitado com uma cachorrinha aqui em casa, que a gente tava cuidando do meu irmão. E ela me acordou e falou, Bu, que todo mundo me chama de Bu, né? Pra quem não me conhece. Falou, Bu, vamos em tal lugar comigo, que eu não vou falar o nome de onde ela foi, porque, né? Aí eu falei, não mãe, vamos, né? Porque ela tava sentindo dor, era um hospital. Aí eu fui. Chegou lá, nós passamos no ortopedista, ele pediu raio-x, tirou o raio-x, ele falou pra minha mãe que ela tava com artrose, que era uma doença que ia desgastando o osso, que ela precisaria fazer uma fisioterapia e tomar alguns medicamentos. E aí eu falei, doutor, minha mãe faz hemodiálise, o senhor sabe que ela não pode tomar qualquer medicamento, né? Eu sei que eu não preciso ensinar o seu trabalho, mas eu só queria alertar. Ele tinha alguns medicamentos em cima da mesa, eram amostras, e aí ele ficou lendo a bula, leu a bula, e falou, não, leva esse remédio aqui pra casa, bom que a senhora já economiza, não precisa comprar. Aí a gente saiu, passou numa padaria, tomamos um cafezão da tarde, conversamos, e ela tomou esse remédio. A minha vida é muito corrida, uma hora eu tô fazendo evento, outra hora eu tô em reunião, enfim. E aí eu deixei ela em casa, ela tava bem, e no dia seguinte de manhã eu liguei pra ela e falei, mãe, e aí, tá tudo bem? Melhorou? Ela falou, eu tô estranha, eu tô tremendo. Eu achei que era do frio, de repente, né? Quando eu retornei 6 e pouco da tarde pra casa, eu fui ver a minha mãe bebendo suco e a mão dela tremia assim, ó. Ela bebia a ponto da bebida cair da boca dela. E eu vi que não era normal e ela não tava sentindo aquilo. Ela sentiu uma dor na perna. Quer dizer, a minha mãe piorou. Tenta abrir esse vidro de perfume. Dá pra ver o quanto que você tá tremendo e... Aqui eu fui levantar. Tá vendo? Ai, do nada, ó, tá vendo? Do nada vem a fraqueza. Onde você mostra pro seu médico esse vídeo? Tá, arrumei a casa pra ela. No dia seguinte de manhã, toda segunda, quarta e sexta, uma van vinha buscá-la aqui na porta de casa pra levar ela pra um hospital em Osasco. Nós moramos em Itapevi, zona oeste aqui de São Paulo. A minha mãe, ela tentava se levantar e ela não conseguia. Ela tentava se levantar e não conseguia segurar nada. E ela tava muito pior do que o dia anterior. E aquilo era meio assustador, sabe?
Aí eu acompanhei ela na hemodiálise, cheguei lá, a médica dela falou que era uma intoxicação por medicamento, que a dosagem de medicamento que ele passou pra ela, ela não poderia tomar. Que ela poderia tomar no máximo 25 miligramas daquele medicamento e cada comprimido foi de 75. Ou seja, a minha mãe tomou 2 no sábado e 2 no domingo, o que resultou em 300 miligramas. Isso era muito, sabe? Tá, eu falei, tá, mas e agora, né? Ah, não, vamos fazer hemodiálise, vamos filtrar o sangue dela, tudo mais, pra poder tirar o medicamento. Ok. Eu esperava que na terça-feira minha mãe estivesse muito melhor. Só que quando eu acordei, eu falei, mãe, fica aqui, eu vou ali no centro, que eu tinha feito uns exames dela, né, no domingo. E aí eu fui buscar na terça-feira, eu fui buscar alguma coisa, eu não lembro o que era. Quando eu saí, a minha mãe, ela tava assim, com a cabeça na cama, e ela não conseguia levantar, a cabeça dela caía, sabe? E eu vi que ela não tava melhorando. Quando eu voltei, eu sempre subia andando pra casa, sabe? Eu decidi chamar um Uber, parece que eu tava sentindo, mano. Eu vi ela gritando, chorando no banheiro. A minha mãe tava caída no banheiro. O banheiro tava todo cagado. Tipo, sabe, eu sei que é feio de repente expor esses detalhes, mas só pra vocês entenderem. Ela tava perdendo o controle do corpo totalmente. Ela tava ali há tanto tempo, logo que eu saí, acho que ela tentou se levantar, foi no banheiro pra não me incomodar, que ela caiu, ela não teve força, a resistência chegou a queimar. Ela tava ali há um bom tempo no chuveiro. Ela tava ali há um bom tempo no chuveiro gelado, caído. Aí eu peguei ela no colo. Tentei trazer ela pra sala, tudo mais. Meu, o que aconteceu, tal. Ela falava muito grogue, sabe? Ela não conseguia falar direito. Aí eu liguei pro meu irmão, vim buscar a mãe. Quando o meu irmão chegou, eu tava muito fora de mim, eu tinha ficado muito nervoso, porque mesmo ela estando mal, ela tava tentando fumar, sabe? A minha mãe era fumante, e eu ajoelhei assim pra ela, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, larga o cigarro, mãe, isso não faz bem, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei muito, muito nervoso. E aí, pra quem não sabe, eu sofro de crise de ansiedade, junto com uma crise nervosa, eu não consigo respirar. É muito tenso, e daí eu lembro do meu primo com ela no colo, nós levamos ela até o hospital, que eu não vou divulgar o nome, pra ser atendido. E aí que começou a pior parte. Nós chegamos nesse hospital meio-dia. Pense em alguém que foi mal atendido. Eu entendo que tinham bastantes pacientes, mas a minha mãe, ela tava na cadeira assim, galera, ó. Eu tinha trocado ela, tinha colocado roupa nela. E nesse dia, eu lembro que era meio-dia e era 9h30, nós ainda estávamos nesse hospital. 5 e pouco da tarde. Porque assim, logo que nós chegamos, ela perdeu o controle do corpo. Eu tive que levar ela no banheiro. Meu irmão teve que buscar outra calcinha pra ela, porque ela realmente não tava aguentando segurar nada. E aí, eu fiquei com ela o dia todo. Quando era 5 e pouco da tarde, desesperado, o médico pediu pra fazer exames nela. Eu falei o que tinha acontecido, o remédio que tinha passado. E eles poucos, sabe, se importando com o estado que a minha mãe tava ali. Aí o médico pediu pra fazer exame de urina, pediu exame de sangue, e ela na cadeira assim, a cabeça dela não ficava, e ela não, sabe, eu tava vendo a minha mãe morrendo. Eu lembro que era 5h30 quando eu pedi pra eles passarem uma sonda na minha mãe, por ela fazer hemodiálise, ela não urinava muito. E eu fiquei esperando 1h30 e nada deles atenderem a minha mãe. E eu, pelo amor de Deus, a minha mãe tá num estado grave, ajuda ela tanto que nesse dia eu entrei com a minha mãe na emergência. Quando eu entrei na emergência desse hospital, tinham 3 moças sentadas numa cadeira, que se lá na justiça eles pedirem filmagem, eu vou pedir pra puxar do dia. Tinham 3 moças e eu desesperado, meu, a minha mãe tá morrendo, a minha mãe tá morrendo. E elas estavam com as pernas cruzadas, conversando. E aí elas olharam pra mim e falaram, tá bom, vai lá na triagem lá, faz a ficha dela pra poder encaminhar pra onde ela tem que ir. Eles não atenderam a minha mãe na emergência. Eles mandaram a gente pra pegar toda uma fila pra poder passar com o médico como se não fosse nada o estado dela. 5 e pouco da tarde, nada de passar sonda, e eu falando, moça, pelo amor de Deus. E aí ela falou pra mim, olha, tem que ser um enfermeiro. Só temos nós duas aqui, nós não somos enfermeiras, somos técnicas, alguma coisa. Falei, tudo bem, moça, eu não te culpo por isso, mas e se tiver algum BO? Se alguém estiver morrendo aqui, por exemplo, o estado da minha mãe, quem que vai assumir o BO? Quem que vai cuidar? E aí veio uma das enfermeiras e falou assim pra mim, se você não tá gostando, no hospital tá cheio de médico aí, ó, procura um. Mano,
Eu fiquei muito nervoso, mano, eu perdi a linha, joguei as coisas no chão, comecei a bater a porta e sair, invadir a sala do médico. E comecei a falar com ele, pelo amor de Deus, ajuda minha mãe, ajuda minha mãe. Aí ele foi lá, conseguiu encaminhar ela pra um outro pedido pra poder colher a urina. Enfim, mano, foi um maior constrangimento. Eu tive que ir lá no diretor do hospital, o responsável lá do administrativo, pra falar com ele. Quando eu ameacei processar o hospital, foi aí que ele deu atenção pra minha mãe. Conclusão, saímos de lá 9h pouco da noite, depois de todo um constrangimento. A minha mãe não tava bem ainda. Ela falou pro médico que já se sentiu um pouco melhor, mas não tava melhor. Quando foi na quarta-feira, a minha mãe, ela não mexia nada. Eu tive que pegar ela no colo 6h pouco da manhã pra pôr dentro da van da hemodiálise e com ela pra Osasco. Ela gemia muito de dor. Ela falava que o estômago dela tava doendo. E eu vendo a minha mãe morrendo. E nisso a galera do Instagram acompanhando, porque eu não tinha com quem desabafar, não tinha com quem falar. E aí cheguei no hospital e tipo, eu sou muito ruim pra chorar. Eu era, pelo menos. E aí quando chegou lá eu vi minha mãe deitada na maca. E eu tenho vídeo, eu tenho as coisas ao longo desse vídeo aqui. Eu vou colocando algumas coisas porque eu deixei tudo gravado, sabe, como prova. Eu via ela lá sendo atendida e eles não sabendo o que aconteceu. E o nome da minha mãe era Jaci, mas eles chamavam de Jaça, sabe, com um apelido carinhoso, falando: Jaça, o que aconteceu, o que aconteceu? E ela não conseguia falar e ela falava muito grogue. Ela falava, tipo, enrolado, sabe? Eu via minha mãe tentando ter forças e ela só tinha uma dor na perna, gente. Aí foi quando eu gravei stories, chorando, pedindo ajuda. Aí o médico dela falou pra mim no começo do tratamento dela, falou assim: se a sua mãe não melhorar até o final da hemodiálise, a gente vai ter que internar ela, né, na emergência e tal. E aí eu fiquei orando todo dia, galera, todo dia que eu ia assim, eu orava. E sabe, desde que tudo começou a acontecer. E aí quando chegou no final da hemodiálise, o médico falou em voz alta: a sua mãe vai ter que ser internada na emergência. E quando eu olhei assim no final do corredor, assim, ela tava na cama com a cabeça assim deitada, falando: não me interna. Ela falando: não me interna, não me deixa aqui. Desculpa. Aí eu... tá, vamos internar ela e tal. Aí descemos pra emergência, tiraram a roupa dela e tal. Aí eu olhei pra ela e falei: mãe, você tá aqui, é pro seu bem, ela não me deixa aqui, você não me ama? Eu falei: mãe, eu te amo. É pro seu bem. Aí beleza, daí eu fui embora. Falei: ah, ela vai ficar bem, vamos cuidar dela aqui, né? Desculpa, gente. Mano, vocês vão ver a lágrima indo e descendo porque eu não quero chorar, eu não vou chorar. Aí vem até aqui, aí volta de novo. E eu voltei na quinta-feira. Quando eu voltei na quinta-feira, minha mãe havia sido internada na UTI. Quando eu cheguei, ela tava com as mãos amarradas, ela tava se debatendo. Não falava nada com nada. Ela falava: eles estão me maltratando. Bruno, eles estão me maltratando. Me tira daqui, me ajuda. Só que eu olhava o ambiente desse hospital, porque nós estávamos em Osasco. Ninguém tava fazendo nada pra ela. E eu falei: por que minha mãe tá amarrada? E aí eles falaram: sua mãe se debateu muito, ela queria tirar o acesso, tudo. E pra não ser ruim pra ela, nós amarramos por protocolo. E aí eu super entendi. Falei: mãe, é pro seu bem. Ela chorava, ela falava que eu não amava ela, que eu tava abandonando ela. E aí... tá, né? Eu falei: mãe, tá tudo bem, você vai ficar bem, você vai sair dessa. E esse vídeo aqui foi do primeiro dia, gente, que ela tava lá, tiraram até a dentadura dela. O pessoal mandando forças, né, do Instagram e olha como que ela tava. Dá um oi pro pessoal. Fala: oi, gente. Dá um oi. Oi, gente. Fala: eu vou sair daqui logo, logo. Eu vou sair daqui logo, logo. Manda um beijo pra eles. Beijo. Como que manda? Ai, que beijo gostoso. Eu tinha muita esperança que ela ia sair dessa. Eu tinha muita esperança, sério. Eu tinha muita esperança. Porque eu sei que você vai pra UTI, mas, mano, falam assim que a fé move montanhas, que Deus salva, que Deus cura. Eu tinha muita fé. Mas quando eu voltei no dia seguinte, a minha mãe tava muito pior. Eu voltei no dia seguinte, ela meio que não falava. Ela já tinha emagrecido muito do dia pro outro. Muito de um dia pro outro. E ela tava mais calma e eu falei pra ela, eu falei: mãe, come. A enfermeira falou: olha, ela não tá comendo. Ela chorou a noite toda. Você que é o Bruno? Eu falei: sou eu. Ela chamou o seu nome a noite toda, tudo mais. E eu falei: mãe, você tem que comer. Daí eu dei iogurte pra ela, dei água. Parecia uma criança, sabe? Mimada, assim, teimosa.
Pra variar, minha mãe era muito teimosa. Dei o negocinho, eu falei, ó, amanhã eu venho te ver, tá? Me espera, eu vou vir. Voltei com meu irmão na sexta-feira. Quando eu voltei com meu irmão, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, cheguei. Ela não me reconheceu. Ela só reconheceu meu irmão. Aí eu perguntava pros médicos o que tá acontecendo, fala pra mim o que tá acontecendo com a minha mãe. Ninguém sabia falar nada, eles só falavam, a sua mãe chegou aqui no hospital, o quadro dela é que ela teve intoxicamento por medicação, que foi uma dosagem mais alta, mas eles não falavam que a minha mãe tinha, e a cada dia que eu ia, ela tava pior. Cada dia que eu ia, ela tava pior. Aí naquele dia eu olhei pra ela e falei, você tá zoando, né, mãe? Tá fingindo que esqueceu de mim, então para de ser idiota, tal. Ela não lembrava de mim. E tipo, meu irmão é casado, só morava eu e ela. Enfim, eu entendo que é porque de alguma forma aquilo tava mexendo com ela. Aí os médicos falavam, sua mãe tá alucinando, a sua mãe não sei o que, não sei o que. Lembrando, a minha mãe só tinha uma dor na perna quando eu levei ela no hospital. Aí passou, fui no sábado, tudo mais. Aí no domingo eu levei meu amigo pra ir. Quando eu cheguei lá, eu falei, ó, você vai ver minha mãe e tal, né? Ela vai estar melhor, graças a Deus. Quando eu cheguei lá, tinham passado uma sonda no nariz dela. E a minha mãe tava muito, muito, muito seca. A minha mãe, ela tava muito, muito magra e a boca dela tava muito, 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 muito seca. Eles deixaram ela de jejum, eles não davam água pra ela. Imagina um paciente de hemodiálise que quase não bebe água, não bebe absolutamente nada. Tinha uma gosma na boca dela, assim, sabe? De secura, galera, de secura. E aí eu sempre falava, dá água pra minha mãe, dá água pra minha mãe. E todas as vezes que eles iam levar água pra ela, eles molhavam o algodão, que é uma gaze, o nome, e dava na boca dela e ela chupava o algodão, mano. Vocês têm noção do nível que tava? Aí, naquele dia, eu chorei, mano. Naquele dia eu chorei. E aí, parça, eu peguei e aí veio um enfermeiro e falou assim, ah, nós demos banho na sua mãe de manhã e ela falou que tem muito orgulho de você, que você tá ficando cada vez mais famoso e tal. Enfim, eu tentava falar com ela e ela me olhava mais com os olhos assim, e eu falei, você vai sair dessa, acredita, mãe, tá todo mundo orando por você. A galera do Instagram, eu mostrava as mensagens, mostrava os áudios de vocês pra ela. Eu falei, volta, mãe, volta logo pra gente fazer vídeo. Não fica chateada. Amanhã, mãe, que eu tava ficando sem dinheiro. Às vezes eu daqui de Itapevi pra lá, eu chamava Uber, porque na correria do meu trabalho eu não ia chegar a tempo e era 1 hora pra ficar com ela. O Uber dava coisa de 50, 60 reais. O meu dinheiro foi acabando, sabe? E aí eu falei, mãe, amanhã eu tenho um evento que eu preciso fazer, eu não vou vir te ver, mas vai vir o meu irmão, então aguenta, eu sei que ele não é tão legal quanto eu, mas eu vou estar aqui na terça. Quando eu voltei na terça-feira, eu voltei com uma irmã minha de consideração, a Cris, e a gente foi ver ela tava com uma coisa aqui, era um acesso no pescoço dando adrenalina, sabe? Porque diz que ela tava tendo um choque de pressão tão grande que ela tava perdendo a consciência, então aquela adrenalina ia deixar ela acordada. Só que ela olhava, galera, ela olhava, meu, se tiver algum vídeo eu coloco pra vocês verem. E ela olhava com os olhos assim, sabe? E ela não olhava pra mim, ela só olhava pra Cris. Parecia que ela tava pedindo alguma coisa pra Cris, sabe? A Cris, ela tem o quê? Vai fazer 40 anos, ela era muito amiga da minha mãe, muito amiga minha. E eu falava, mãe, olha pra mim, eu tô aqui e tal. E ela não olhava pra mim, galera, como se ela estivesse sentindo que ela ia morrer. Parecia que ela olhava pra Cris, tipo, cuida dele pra mim, sabe? A Cris olhava pra ela e falava, eu te amo, posso deitar aí com você? A Cris me contou uma coisa esses dias que eu não sabia, eu não toquei na minha mãe aquele dia. Ela disse que foi brincar com a minha mãe, a perna da minha mãe tava muito fina, porém tava muito fria também. Parecia, sabe quando a pessoa é viva, tá viva só por causa do tubo que coloca na boca? Então, parecia que a minha mãe só tava viva por causa daquilo no pescoço dela, porque ela tava muito gelada. E aí, eles expulsando a gente, falando pra ir embora, que já tinha acabado, né, o horário. Eu falei, eu te amo. Mãe, não esquece, amanhã eu vou vir te ver, me espera. Aí, no dia seguinte, era quarta-feira. Eu cheguei meia hora mais cedo com meu primo. Fui lá, ele tinha 16 anos, tem 16 anos, porque é recente. A enfermeira falou, ah, não pode entrar ainda. Eu era o primeiro da fila. Eu falei, mas por que não? Já deu horário. Tá tendo uma intercorrência lá dentro. Aí eu falei, vixe.
alguém deve ter se cagado ali. Aí quando eu olhei pela porta, assim, de vidro, em volta da cama dela tinha uma cortina branca, assim, sabe? Como se fosse dar banho na minha mãe. E eu vi algumas pessoas saindo rindo de lá de dentro. Uns estagiários, provavelmente. Falei, devem estar dando banho na minha mãe, né? Vai ver minha mãe que cagou, né? Gente, eu sou muito idiota, não levo a mal. Aí, demorou meia hora, a enfermeira veio e falou assim, Bruno, vamos ali que eu preciso ter uma conversa com você. Aí eu olhei pra ela e falei, moça, como assim? Eu já trabalhei em hospital, moça. Eu era essa pessoa que falava isso que você tá fazendo. Você tá brincando, moça. Você tá zoando, né? Aí ela me colocou numa sala, sentou comigo junto com o médico e falou, Bruno, a sua mãe teve uma parada cardíaca 10 pras 2, ou 2, sei lá. E nós reanimamos ela, depois ela teve outra 10 pras 3 e ela não aguentou. Sua mãe faleceu. Eu não vou chorar, cara. Aí eu lembro que eu senti da ponta do meu dedo do pé. Foi subindo, formigando meu corpo. Ali eu não havia percebido, mas tinha se passado bem mais do que 1 minuto. Deu tempo do meu primo sair, buscar água pra mim, voltar. E eu lembro da enfermeira falando, ele tá em choque, doutor. Eu nunca senti sensação igual, galera. Eu nunca senti sensação igual. Na minha cabeça tinha se passado 1 segundo, mas já tinha se passado mó tempo que eu tava assim, olhando pra cara deles. Eu comecei a olhar, eu falei, cadê a câmera? Cadê a câmera? Vai, cadê a câmera? Fala pra mim. É trollagem, né? Eu sei que vocês sabem que eu sou youtuber, gente, eu juro por Deus. A minha mente não assimilava. Eu acho que como forma de escape, a minha mente entendia que era uma grande trollagem, sabe? Aí ela falou assim, Bruno, você quer ver o corpo da sua mãe? Eu falei, lógico que eu quero ver minha mãe. Tipo, a parte do corpo da sua mãe não entrava na minha cabeça. Lógico que eu quero ver minha mãe. Aí eu fui, aí passei atrás daquele negócio branco que eu falei que tinha em volta da cama, não sei o nome daquele treco, vou chamar de cortina dos mortos. Tava assim um lençol em cima da minha mãe. Aí ela, posso tirar? Eu falei, pode, né, moça? Vai asfixiar minha mãe desse jeito. Aí puxou. Aí a minha mãe, ela tava assim, com o olho levemente aberto, não tinha brilho. No olho dela não tinha brilho, a língua meio branca. E o meu... Mano, eu juro, gente, eu não sei explicar o que bug que deu na minha cabeça, mas eu olhei pra enfermeira e falei assim, vocês sedaram ela, né? Pra ela não ficar se debatendo. Vai, mãe, levanta daí, acorda, eles vão te transferir, eu vão te dar alta. Eu juro pra você, gente, juro, meu primo tava comigo na hora. E a enfermeira chorando, ela, Bruno, sua mãe faleceu, não sei o quê. Aí eu, larga de ser doida, moça, oxi, vai lá, mãe, não sei o quê. Não, gente, eu sei que vai parecer... Eu falando parece absurdo, mas foi isso que eu falei, que eu fiz na hora. Eu não entendia que a minha mãe tinha morrido. Parece que foi um choque profundo que me deu. Ela falou, Bruno, sua mãe faleceu. E ela chorando. E vocês sabem que geralmente enfermeiro, médico tem que ser frio. Não pode demonstrar sentimento, mas ela chorava. Ela via a forma que eu ia. Eu subia na maca, abraçava ela, beijava ela. Eu olhei pra ela, tá bom, suponhamos que a minha mãe morreu. Bateu as botas, bichinha. O que a gente faz agora? Assim... E todo mundo assim olhando pra minha cara, sabe? Tava todo mundo olhando pra mim. Tava cheio de médico, enfermeiro, estagiário, paciente, todo mundo olhando assim pra mim. Eu lembro que quando eu saí de perto da minha mãe, eu saí pisando leve. Mano, eu nunca senti nada igual. Nunca. Aí meu primo ligou pro meu irmão, chamou o meu irmão. Eles falaram que não podia me deixar sair sozinho, que eu não tava normal. Eu precisava de ajuda, blá blá blá. Aí eu liguei pro meu irmão, aí eu falei, mano... Chega aí, encosta aqui no hospital que o bagulho tá louco aqui. Ele, o que foi? Eu falei, mano, vem pra cá. O que foi? Eu falei, não, mano, vem pra cá. Aí ele, o que foi? Eu falei, tão dizendo que a mãe bateu as botas, que a bichinha morreu. Tão falando aqui, mano, não tô botando fé não. Acho que é uma trollagem. Nisso, meu primo pegou o celular. Eu não lembro o que ele falou, porque, mano, eu não consigo lembrar de muita coisa assim. Segundo ele disse que falou pro meu irmão vir, que minha mãe tinha morrido, tudo mais. Aí meu irmão veio pro hospital. Aí ele falou, o que foi, mano? Eu falei, mano, fica suave, é trollagem. Mano, olha o absurdo. Na UTI, hospital, e eu achava que era uma grande trollagem. Tipo, que nada a ver, mano. Eu lembro que antes do meu irmão chegar, eu fiquei no chão, sentado. A mãe do Rian, que era a Cris, ela falando comigo. Aí eu falei, tão dizendo que minha mãe morreu aqui, mas é trollagem e tal. E as pessoas que estavam ali na recepção olhavam pra mim com uma cara de tipo... Ele tá em choque, ele não tá acreditando. E eu não tava mesmo. Eu buguei, mano. Nossa, literalmente buguei. Aí subimos, aí meu irmão pegou, fui falar com o médico. Quando meu irmão saiu, ele saiu se acabando de chorar, veio me abraçar. E eu só falava, mano, para de ser idiota. Cadê as câmeras? Só que eu não via a câmera. O pior, gente, foi quando tinha uma câmera do próprio hospital mesmo. Tinha uma câmera lá, eu não falei, é pegadinha. Eu comecei a pular e fazer assim, mano.
Eu sei que talvez muitos de vocês, porque eu fui muito julgado no Instagram por parecer bem, né? Porque eu não chorei nem nada. Hoje, eu consigo vir bem e contar pra vocês a história, assim. Volte me dar vontade de chorar, assim. Mas é porque é isso, eu não quero que seja um vídeo triste, sabe? Porque minha mãe era uma pessoa muito feliz, eu também e tal. Então é isso, tá? Eu fiquei assinando pra câmera, vocês me pegaram não, tá? E meu irmão chorava e falava que não era, que era uma trollagem, que não era uma trollagem. E enfim, isso era 3h30 da tarde. Era 9h30 da noite. Nesse período nós viemos pra casa, meus amigos já estavam todos na minha casa, não sei como que eles já sabiam, que não sei o que. Ah, eu postei no Instagram, eu nem lembrava disso. Eu postei, gente, estão dizendo que minha mãe tá morrida aqui, a bichinha morreu, bateu as botas aqui, a bichinha. E falando, né, só que daí muitos entenderam que era uma trollagem minha, de mau gosto, e muitos entenderam que a minha mãe tinha morrido e eu não conseguia assimilar a morte dela. Então quando eu cheguei, meus amigos foram me encontrar, meus amigos mais próximos, e aí veio minha prima e minha família chorando, e eu todo assim animado, eu parecia que eu tava indo assim, indo no cinema, e parecia que eu tava indo no ML ver minha mãe. E eu falei, ah gente, é trollagem, ele chorava, eu falei, para de ser besta, acredita, é trollagem, essa trollagem tá das... Mas quem é que planejou? Ele ficava fazendo assim, sério. Mano, talvez eu vá ser julgado nesse vídeo. Nossa, ele tava se fazendo. Não, não tava. Porque eu escuto eu falando, eu falo, mano, que nada a ver. Como que pode a pessoa, né? Aí 9h30 da noite ainda tinha gente me chacoalhando dentro do carro e falando, acorda, sua mãe morreu. E eu na janela do carro. Não, tá vendo? Meu irmão foi lá buscar ela e os documentos. Por isso que a gente foi em casa buscar os documentos dela. Porque a gente vai dar alta pra ela. Quando meu irmão voltou sem a minha mãe, foi quando eu comecei a cair na real. Aí ele trouxe o negócio lá de óbito dela e tal. E quando eu sentei no chão, as primeiras coisas que veio na minha cabeça eram lembranças da infância, sabe? Eu lembrava da gente correndo, brincando de monstro, ela tentando me assustar. Lembrava de eu me formando no Senai, da minha escola na época, estadual, me encaminhando para uma bolsa de estudos porque eu fui considerado um dos mais inteligentes da escola. Gente, acredite, eu segundo eles. Eu lembro de eu contando pra ela que eu era bissexual e ela me abraçando e falando, vamos passar por isso junto. Viu, muitas lembranças, sabe? A segunda coisa era tudo. Tipo assim, aqui tava minha mãe, tudo era ligado a ela. Eu queria ser famoso e ter dinheiro pra dar uma vida melhor pra ela. Eu queria poder dar um convênio melhor para que eu não tinha dinheiro para pagar um convênio para ela. Eu fiz inglês para poder levar ela para outro país para viajar comigo e eu não ter que pagar alguém para traduzir as coisas que nós não temos onde cair morto. Aí a bichinha morreu e eu senti os meus sonhos morrendo junto com ela. Peraí, deixa eu ver se tá gravando esse negócio. O celular aqui, ele tem uma mania de fazer isso de, né? E naquele momento eu pensei, não, mas eu não posso, eu mesmo, porque assim, o que eu faço aqui no canal é ajudar vocês, mas eu tinha que me ajudar. Aí eu peguei e falei, não, eu não posso ficar triste igual aquelas mulheres que tá sofrendo, ficar comendo sorvete e vendo filme triste, não. Bola pra frente, que quem tá vivo aqui tem que continuar. A alma dela já tá lá com Deus, já tá do outro lado, lá já deve tá lá, né, tomando a cervejinha dela, porque se o céu é bom, vai ter a cervejinha dela com certeza. Se não for, ela vai chegar lá no céu já fazendo barraco lá, dizendo que é a cervejinha dela. E a terceira coisa que eu pensei foi... As contas, será que vão vir tudo pra mim? Eu fiquei preocupado, eu falei, mano, minha mãe tem um monte de conta, será que eu vou ter que pagar tudo que eu não tenho onde cair morto? Não, eu falei, tomei no cheiroso. Mas graças a Deus eu não tive que pagar as contas. No dia seguinte, era o velório dela e tal. A gente chegou aí lá enfim, não vou contar os detalhes, a gente foi lá pra delegacia, foi fazer os corre e tal. No dia seguinte era o velório dela e eu não queria ir. Eu sou cristão, eu sempre fui evangélico, mas eu tô abrindo a minha mente pra várias religiões. Comecei a estudar religião espírita, blá blá blá, que reencarna, não sei o que, que você vem aqui pra terra e você, por exemplo, vamos supor, eles acreditam, se eu tiver errado me corrija nos comentários, tá? Porque eu não manjo muito. Mas vamos supor que a pessoa tem que vir na Terra e viver 80 anos. Aí ela começa a beber, começa a fumar, não sei o que, ela morre com 40. Então ela fica devendo 40 anos. Matemática aqui, vocês! Então ela vai voltar numa outra vida pra terminar de viver aqueles 40 anos. Tipo, minha mãe morreu com 49, por exemplo. Então ela terminou... Isso na religião deles. Enfim, eu acho que é uma forma que eu encontrei de me confortar. Não me julguem, tá? Então eu falei, ela viveu o que tinha que viver, agora ela vai pra lá, depois ela vai, né, voltar numa outra vida. Isso eu coloquei na minha cabeça. Eu acho que foi mais fácil pra eu poder... assimilar tudo. Então eu acordei no dia seguinte, eu tava bem, tava suavão, pá. Acordei, fui jogar um Free Fire. A moto rapariga sempre na hora do vídeo, cara. Aí também fui fazer um cocôzinho, aí tomei um banho, aí voltei. Aí lembro que apareceu um amigo do meu irmão, falou assim, pô, cara, pro que você precisar, eu tô aqui. Eu falei, mano, tô precisando de um pedreiro, porque aqui quebrou um bloco, eles têm que passar eletricidade. Aí a Cris, não é nesse sentido, é no sentido da sua mãe. Eu, valeu, cara, não, tá suave, tá de boa. E, mano, era nessa vibe. E foi aí que eu fui muito apedrejado no Instagram.
Os meus fãs de verdade me apoiavam, estavam comigo. Mas as outras pessoas que não me amam, porque assim, o meu Instagram triplicou de visualização os meus stories, porque quando é desgraça, né, a pessoa quer saber mais. Deixa eu ver se tá gravando. Quando foi mais tarde, eu fui pro velório dela, tudo mais. Aí chegou lá, eu não quis olhar o corpo, eu não queria ter a última lembrança da minha mãe dentro de um caixão. Meu irmão ligou, né? Meu irmão é super ruim com essas coisas. Ah, que roupa a gente bota na mãe, não sei o que. A minha mãe usou vestido uma vez, na vida, desde que eu vi ela. Uma vez, era um verde pro casamento do meu irmão e foi mó briga pra botar esse vestido. Ela gostava de shortinho curto, camisa decotada. Falei, bota o vestido. Tenho certeza que ela tava lá no céu falando, felada. Quem mandou botar isso em mim? E aí colocou o vestido nela e tal, falou que ela tava muito bonita. Aí vinha várias pessoas, aí vinha, ai, meus pêsames, não sei o que. Eu falei, não, filho, fica bem, vem cá dar um abraço. Fica triste não. E eu abraçava e eu consolava as pessoas. E eu só ouvia pessoas comentando, falando pro meu irmão, né, Michel, ajuda seu irmão porque ele vai precisar muito. E aí eu lembro do momento muito triste do velório também, que eu comprei salgado pra todo mundo, coxinha, tudo mais. Aí toda hora que eu ia dar uma mordida na minha coxinha, alguém vinha e me abraçava, eu não conseguia comer a coxinha. Aí eu ia comer, caí, não conseguia ver a coxinha. Aí teve uma hora que a coxinha da minha mão, assim, eu vi em câmera lenta. Na hora que eu ia pegar o cachorro, veio abocanhar uma coxinha, veio uma mulher, me abraçou, tudo mais. Enfim, sabe o Caio Henrique, que é aquele que eu fiz a música pro meu amigo que morreu, que eu conto a história? A mãe dele tava lá e me dando a maior força, assim como eu dei a força pra ela quando ele morreu. Foi muito legal, foi ela que derrubou a minha coxinha, inclusive. Um beijo, Ana Paula. Enfim, gente, brincadeiras à parte. Eu lembro que teve uma hora que ela tava lá no velório, o pastor tava cantando um hino e eu fui o único que fiquei sentado no banco, eu não quis ficar em volta do corpo, né? Ali, gente, por que talvez vocês vão me julgar, nossa, é a mãe dele, ele tá brincando. Gente, era um corpo vazio, sem alma. A alma da minha mãe, ela já tinha ido no dia anterior. Eu fiquei com ela até o último dia da vida dela. Eu lembro que em 2015, ela falou que um cara parou ela em Osasco, pegou na mão dela, juro por Deus, falou pra ela assim, você tem um filho caçula, não tem? Ela falou, tenho. E ele falou pra ela, cuida dele, porque ele vai ser o seu melhor amigo e vai ser a última pessoa que vai estar contigo até o último dia da sua vida. E eu fui. Não é tenebroso, mano, um bagulho desse? Então assim, eu não ligava, eu não queria, não adianta ficar chorando. O que eu tinha que fazer, eu fiz em vida pela minha mãe. Aí passava um moleque de bicicletinha, no velório, gente. Aí eu só olhava assim, ele passava e fazia mó barulhão e o pessoal lá falando e ele atrapalhando. Passou segunda vez, na terceira vez ele trouxe uma amiga com outra bicicletinha. Aí eu falei, moleque, você não tá vendo que a minha mãe tá morta ali dentro, não morreu? Primeira vez que a minha mãe morre e você fica com essa bicicleta. Todo mundo olhou pra minha cara assim. Aí eu olhei pra mãe dele e falei, vem buscar o seu filho aqui, senhora. Minha mãe tá morta ali, ó, primeira vez ali. Esse menino de bicicleta. Falei, gente, que falta de respeito com a mãe morta dos outros, pelo amor de Deus. Depois disso, a conclusão. Acabou o velório, aí enterrou. Meu irmão, ele tava muito desabado. Eu fiquei consolando todo mundo no velório. Depois disso, a gente veio pra casa, veio meus amigos, aí a gente comprou uns negócios pra beber, fiquei tocando violão. E aí eu apareci no Instagram no dia seguinte, já tava trabalhando e divulgando as coisas, e foi aí que eu sofri bastante, porque as pessoas falam, você não amava sua mãe, nossa, olha o jeito que você tá feliz, você tá sorridente. E aí, eu sou sincero, né, mano? Veio uma rota aqui que eu já botei de volta que vai virar peido. Aí eu peguei e falei, mano, toma vergonha na cara de vocês. Vocês querem me ver triste, depressivo pra baixo? Eu tenho que lutar, eu tenho que ser feliz. Minha mãe não ia querer me ver mal, não, entendeu? Eu sinto falta, eu sinto saudade, mas isso não vai trazer ela de volta. Eu parar minha vida não vai trazer ela de volta. Tem conta, tem um monte de coisa pra pagar, entendeu? Onde que eu quero chegar? Porque me vendo assim, brincando e falando tudo, talvez você aí também tenha o mesmo pensamento que eles. Mas olha, eu era um filho incrível com a minha mãe. Mano, pense em alguém que tava com ela o tempo todo, que ajudava, que era amigo. Mano, quando você é incrível com alguém, quando você não deixa faltar, você não tem aquela sensação de eu poderia ter feito mais. Eu fiz tudo que eu podia por ela, tudo. Uma semana antes eu dei um dia de rainha pra ela no salão. Cabelo, sobrancelha, dei aquele bagulho, micropigmentação, unha. Minha mãe tava linda no velório. A mulher da hemodiálise falou que no dia seguinte que ela foi no salão, disse que minha mãe nunca chegou tão radiante como ela tava. Minha mãe não se cuidava. Minha mãe tinha 49, mas parecia ter 60. Minha mãe, ela batalhou muito no sol, na chuva. Só Deus sabe o quanto a minha mãe trabalhou. Minha mãe sofreu muito na vida. Muito, muito mesmo. Então o que eu podia dar pra ela? Eu dava roupa de marca, mas ela não podia ver um bazar de R$1, ela comprava roupa de R$1. E eu sei que eu pude fazer tudo por ela e por isso eu tô em paz. Eu passei meses, eu vim chorar esses dias. Agora, volte e meia, quando eu toco no assunto, eu choro.
Mas até então, nesses 4 meses que eu esperei pra falar com vocês, eu não conseguia, eu não sinto nada. Até agora eu não sinto nada. Eu não sinto tristeza, eu não sinto nada. Eu só sinto saudade, só isso. Mas é eu por eu agora, sabe? E é uma coisa que eu quero que vocês levem pra vida de vocês. Você tem sua mãe, seu pai, talvez você trate eles mal, talvez eles te falem não porque você quer sair pro rolê, que é alguma coisa, mas mano, não pega raiva não, por causa de bobeira. A minha mãe, se eu fosse um filho ruim, hoje eu estaria sentindo tanta falta, eu me sentiria tão lixo. Por causa de coisas bobas eu teria brigado com ela, mas não, eu fiz o contrário. Eu a amei. Um máximo mesmo. Então eu tô bem. Você que tá aí desse lado, você quer ser aquele filho que vai sentir ausência, que vai sentir um lixo, ou aquele filho que vai poder falar, eu fiz tudo pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha madrasta, enfim, pela tua família. Seja uma pessoa boa e gentil todos os dias com todos. Porque quando algo do tipo acontecer, o seu coração vai continuar leve como o meu continua. E eu acho que é isso que eu passo nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou conseguir postar esse. Acho que eu consegui explicar tudo. Tá correndo ainda o negócio lá dos exames pra saber se foi ou não o medicamento. Eu acho que a única coisa que me incomoda aqui é não ter a prova da morte. Eu sei que foi ela tomar aquele remédio que fez ela ficar desse jeito e a minha mãe morrer. Assassinato, acho que assassinato é quando de fato a pessoa vai lá e quer matar, né, a outra. Acho que foi um erro que provocou a morte da minha mãe. Não sei se isso condiz com assassinato, mas foi isso. Enfim, se vocês quiserem trocar ideia, falar comigo e tal, meu Instagram tá aí na tela, tá tudo aí na tela. E é isso. Obrigado a todos que me apoiaram, que estiveram comigo nessa fase. E bola pra frente. 2020 tem muito, é ano de ser feliz, é ano de correr atrás, mesmo sem a minha mãe do lado. Porque lá de cima, eu sei que ela vai ter orgulho de mim. Porque eu sempre fui foda pra caralho com ela e ela foda pra caralho comigo. Dei valor antes que seja tarde. Bom? Beijo no coração de vocês tudo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!